Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui. E no vídeo de hoje nós vamos ver 5 padrões de mate muito importantes, 5 truques para você usar nas suas partidas. Truques importantes que todo enxadrista deve conhecer. 5 padrões de mates. O primeiro padrão de mate que nós vamos ver é o padrão de mate da backhand ou o mate engavetado. Vamos para essa posição, então, a primeira posição básica aqui, onde nós notamos o seguinte: o rei está aqui em G8 e ele está preso pelos próprios peões, ele está encaixotado ou engavetado aqui na sua primeira fileira. Então, se nós dispomos aí de uma torre ou uma dama que possa atacar o rei nesta fileira, nós podemos efetuar o mate caso não tenha nenhum defensor. Neste caso, basta que a gente coloque a torre aqui em E8 e conseguimos aplicar o mate da backhand, ou mate engavetado. Vamos ver uma posição numa partida. Essa é uma posição tirada de uma partida de mestres, onde nós vamos ver este tema em ação. Nós podemos notar que a torre e a dama estão bem alinhadas aqui para tentar entrar na backhand. Mas neste caso nós não podemos jogar a dama aqui em F8, porque o rei está guardando essa casa junto com o bispo. Então é necessário fazer um lance intermediário para que uma das defesas dessa casa seja retirada. No caso aqui, o lance é dama F7 cheque, para que o rei então vá ali para a casa H8 obrigatoriamente. E agora nós podemos então atacar a backhand que carece de defesa adequada. Temos duas peças contra uma aqui nessa casa, então podemos jogar a dama sacrificando, dama F8 cheque, e uma vez que bispo por F8, torre por F8 cheque mate. Vimos o mate da backhand, importantíssimo, mate do engavetado, um tema que você não pode deixar de lado, um padrão que você não pode esquecer para aplicar nas suas partidas. Bom, vamos agora então para o tema do mate do gancho. O padrão do mate do gancho é justamente esse. Uma vez que o peão defende um cavalo, o cavalo também defende uma casa onde a torre pode entrar aplicando mate. Observe também que um peão é necessário, um peão adversário, é necessário aqui do lado do rei adversário para que esse mate seja efetuado. Caso contrário, o rei fugiria para essa casa. Então aqui é muito simples, a gente vai aplicar torre E8 cheque mate. Veja que o rei não tem como fugir para D6, porque o peão ataca essa casa, não pode capturar o cavalo, porque o cavalo também está protegido pelo peão. A casa D7 está atacada pelo cavalo e a casa E8 também está atacada pelo cavalo, por isso a torre pode vir aqui em E8, aplicar o checkmate, impedindo inclusive que o rei escape para E6. Todas as casas do rei estão atacadas, então nós temos aí o mate do gancho, o hookmate. Então nós vamos ver aqui um exemplo muito legal numa partida. Vamos ver aqui uma partida inclusive do Ian Nepomniachtchi, onde nós temos aqui o padrão, um peão apoiando o cavalo. Aqui nós temos o detalhe de que a casa A6 está bloqueada também por um peão, então é uma vertente aqui do mate do gancho. Nós temos então aqui a possibilidade de efetuar o mate do gancho fazendo um sacrifício de dama, dama por C8 cheque. Anote que se o rei quiser fugir aqui para B6, teremos o mate aqui com dama B8. E se rei por C8, então a gente usa a nossa torre aqui, torre E8 cheque, e tanto faz o rei vir para B7 ou para D7, teremos o mate. Se ele vier aqui para D7, torre D8 é cheque mate. E se ele vier para B7, teremos torre B8 cheque mate. Um belo arremate aqui do Ian Nepomniachtchi, baseado nesse tema do mate do gancho.
No nosso próximo padrão de mate, nós teremos o mate de Anastácia. Muito importante esse mate, um dos mates mais bonitos do xadrez que você deve conhecer. O mate se dá por um rei aqui na borda do tabuleiro, preso tanto por um peão amigo quanto por um cavalo que está atacando aqui as casas de fuga do rei. Veja aqui, o cavalo ataca as casas G8 e G6 e o rei não consegue escapar aqui para essas casas. Então ele está também aqui, de certa forma, engavetado, podendo então uma torre atacá-lo justamente nessa coluna desprotegida. Vamos então jogar aqui torre H5, checkmate. Um exemplo tirado de uma partida de mestres também, vamos ver. Essa posição tem tudo para nós aplicarmos o mate de Anastácia. O que nós devemos notar? Nós devemos notar que temos uma dama atacando a casa H2, já temos um cavalo que pode se colocar em E2 dando cheque, veja que ninguém defende essa casa, e em E2 justamente a casa onde ele vai atacar G3 e atacar a casa G1. Também temos que notar o terceiro elemento para que o mate de Anastácia ocorra, que é uma torre que pode se colocar na coluna onde o rei vai ficar preso. Então aqui temos a torre em D6, todos os três elementos estão no tabuleiro, então podemos aplicar o mate de Anastácia. Como nós vamos fazer? Primeiro nós damos o cheque aqui em E2, forçando o rei ir para H1, e aqui a bela entrega de dama para tirar a proteção do rei. Dama por H2, cheque, é obrigado a tomar aqui em H2, e uma vez que o rei agora está exposto e preso, como nós vimos no padrão anterior, nós podemos então vir com a torre aqui em H6, e aplicar o checkmate de Anastácia. Um belo padrão que você deve saber e não esquecer. Vamos para o próximo padrão, que é o padrão dos porcos cegos. É como chamam essas torres quando elas entram na sétima fileira e podem sair comendo tudo aqui nesta sétima fileira, inclusive podendo agredir aqui o rei adversário. Observe que o rei ele está preso aqui atrás dos peões e essa torre não deixa ele fugir para F8. Então essas duas torres ficam aqui ameaçando mate em 3 movimentos, a começar com torre por G7 cheque e depois de rei H8, torre por H7 cheque, e uma vez que o rei volte para G8, temos aqui torre G7 mate. As duas torres destruíram todos os peões ali e atacaram o rei frontalmente, não deixando nenhuma casa de fuga aí para o pobre monarca aqui das pretas. Então nós vamos ver esse tema numa posição bem interessante. Vamos lá. Essa é uma posição de uma partida inclusive de Aron Nizovic. Aqui ele está levando o mate, o que não era muito comum, mas temos aqui o padrão dos porcos cegos, né? E as torres ainda não estão na sétima fileira, mas por causa da ajuda deste cavalo em E6, que ataca a casa G7, é possível criar o mecanismo. Então, o lance aqui, torre G7 cheque, e uma vez que o rei vá para H8, a outra torre entra na sétima, e não há como impedir a ação dessas torres na sétima fileira. Note também que não é só a torre que impediria o rei de vir para F8, mas o cavalo em E6, além de dar suporte para a torre em G7, também ataca a casa F8. Então, aqui é impossível impedir o mate em 2 movimentos, né? Teria um jeito aqui de retardar o mate, dando peças, por exemplo, cavalo D7, mas aí as torres vão, os porcos cegos vão comendo tudo que vê pela frente. Os porcos cegos e raivosos, né? Estão aqui prontos para ir atrás do monarca e não há quem possa impedir. Se essa torre, por exemplo, sai daqui com a ideia de deixar a casa F8, só para a gente notar que o cavalo não permite
que o rei fuja. Aqui temos torre H7, cheque, rei G8, torre, a outra torre de D vai para G7 e temos aqui o checkmate. O padrão dos porcos cegos é muito importante. Por isso que é importante colocarmos aí as nossas torres nas sétimas fileiras. De repente vai ocasionar esse tipo de padrão de mate. Para a gente finalizar com o quinto padrão, e antes da gente ver esse quinto padrão, se você está gostando desses padrões de mate, deixe o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos e não deixe de colocar um comentário aí se vocês estão gostando, para eu trazer outros padrões nos próximos vídeos. Vamos então para esse último padrão, que é o padrão aqui do mate do afogado. É quando o rei adversário está preso em uma posição pelas próprias peças amigas e um cavalo do nosso bando pode entrar numa casa, aqui por exemplo em F7, aplicando-lhe o checkmate. Nesse caso, o rei já está preso ali no canto e basta que o cavalo entre aqui em F7, dando cheque, e como não há ninguém que possa tomar o cavalo e o rei não consegue se movimentar, isso é um checkmate. Checkmate do afogado. Vamos ver um exemplo numa partida, uma partida de Paul Morphy, o grande americano, o gênio do xadrez Paul Morphy, aplicando este mate numa de suas partidas. A posição, vamos lá? A posição é essa. Uma posição onde nós temos a dama, a mesma diagonal do rei, com um cavalo na frente. E a disposição das peças é tal que o Paul Morphy vai conseguir forçar a posição do mate do afogado. Aqui ele vai fazer o movimento cavalo C5 cheque e o rei então vai jogar aqui para B8. Observe que se o rei vier para D8, basta colocar com o apoio de cavalo a dama ali em D7, dando checkmate. Então o seu oponente jogou aqui para B8. E aqui o Paul Morphy continua com cavalo D7 cheque, obrigando o rei a jogar em C8, é um lance forçado. Aqui o cheque descoberto vai ser um cheque descoberto com o cheque de cavalo, então nós teremos o cheque duplo com cavalo B6. Veja que o rei está atacado tanto pelo cavalo quanto pela dama, e de novo, se o rei jogar aqui para D8, cavalo apoia de novo, a dama entrando aqui em D7, dando checkmate. Então, para evitar esse checkmate, as pretas jogaram rei B8. E agora, o grande lance aqui do mate do afogado, que é a entrega de dama com apoio de cavalo ali na casa C8. Dama entra em C8 e dá cheque. O rei não pode tomar em C8. É necessário que a torre salve o seu rei, capturando a dama. Torre por C8. Porém, neste caso, nós temos o pobre rei aqui em B8, cercado pelas suas próprias peças. Então, o nosso cavalo em B6 vai efetuar o checkmate aqui na casa D7. Cavalo D7, checkmate, um dos mates mais bonitos do xadrez. Aposto que você vai querer aplicar esse mate nas suas partidas. E se você gostou desses 5 padrões de mate, de novo, compartilhe com seus amigos, não deixe de colocar o like de mestre, de comentar aí o nosso vídeo e também de solicitar os próximos padrões de mate que eu quero trazer para vocês. Aplique nas suas partidas. Se você já aplicou um desses padrões, também coloque aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com a sugestão de mais alguns vídeos aqui do nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até lá!